Fiat Linea está pensando em comprar um carro desse, mas está na dúvida se é um bom carro, se vai te atender bem, se a manutenção vai caber no seu orçamento. Então vem comigo que nesse vídeo eu vou trazer uma análise completa de todos os custos envolvendo a compra e a manutenção desse carro. Vamos falar aqui de documentação, seguro, cesta de peças completa, lista de equipamentos, parte mecânica, consumo, pontos positivos e negativos, tudo na ponta da caneta. Então, se já gostou do tema, não esquece de deixar aquele like no começo do vídeo para fortalecer o canal. Se inscreva se ainda não for inscrito. Eu sou o Paulo Silva e esse é o Bate-Papo Automotivo. E o Linea aqui em análise é na versão Sublime com motor 1.8 16 válvulas flex câmbio manual, ano 2013, versão top de linha para esse ano modelo. E vamos começar falando aqui dos custos envolvendo a compra de um carro desse. E todos os preços que eu disser nesse vídeo foram cotados em outubro de 2022, começando aqui pelo valor da tabela KBB, que nesse vídeo vai fazer referência a um veículo em bom estado de conservação, com a quilometragem média de 10 mil km rodados por ano e preço médio de venda particular. Está em R$ 32.701. Já a tabela FIPE ligeiramente acima desse valor, R$ 32.953. E uma vez adquirindo um carro desse, você vai precisar fazer a transferência de propriedade dele para o seu nome. E a taxa de transferência esse ano está em R$ 233,74. Bem como você também vai precisar colocar as placas Mercosul se você estiver adquirindo esse carro de outro município e ele já não vier com as placas instaladas. Em média, aqui na região, é cobrado em torno de R$ 300. Então, já no ato da compra, considerando aqui a tabela FIPE, você vai desembolsar R$ 33.486,74 para você já ter este veículo na sua garagem com toda a parte burocrática resolvida e o carro já no seu nome. Falando agora em custos envolvendo documentação, começando aqui pelo IPVA, que aqui em Minas é cobrado aproximadamente 4% sobre o valor de tabela FIPE. Porém, esse ano, excepcionalmente aqui no meu estado, não foi cobrado baseando-se no valor da FIPE de 2022, e sim no valor de 2021. Na época, esse carro estava avaliado em R$ 29.044, cotado em janeiro de 2021. Então, 4% ficou em R$ 1.161,76. Já a taxa de licenciamento, o valor que foi cobrado aqui no meu estado esse ano, foi de R$ 135,95. Falando agora em seguro, vamos considerar aqui uma média de 5% do valor da tabela FIPE, que eu costumo cotar aqui para os vídeos do canal, uma taxa mais razoável para várias situações. Dessa forma, o seguro para um carro desse ficaria em R$ 1.647,65. Mas tenha este valor aqui apenas como uma média, pois ela pode variar muito dependendo da sua idade, da cidade que você mora, do uso que você faz desse carro, ou se você já tem bônus de seguros anteriores de outros carros que você já tenha feito seguro ou não. Então, para a sua realidade, esse valor aqui pode ser maior ou menor. Falando em depreciação, peguei o valor dele de tabela cotada há 3 anos atrás, ou seja, em outubro de 2019, na época, esse carro estava avaliado em R$ 32.079. Diminuindo do valor de tabela atual e dividindo por 3, esse carro teve uma inflação média por ano nos últimos 3 anos de R$ 291,33, em percentual da 0,88%. Só recapitulando, né? Um carro desse, antes da pandemia, vinha caindo de preço ali um pouco a cada mês, como vários outros aí, praticamente todos os outros do mercado. Veio a pandemia, preços de carros subiram astronomicamente, com o Linea aqui também não foi diferente, teve uma inflação no seu preço, mas nos últimos meses aí agora, os valores dos carros usados começaram a cair novamente. Para você entender melhor sobre esse ciclo aí de alta e baixa do preço dos carros usados, eu vou deixar um vídeo aqui em cima falando só sobre isso. Mas o fato é que o preço do Linea já caiu nos últimos meses aí e já está praticamente igualando com o valor dele de 3 anos atrás. Então, uma variação aqui de menos de 1%. É um carro que já vinha essencialmente com uma desvalorização mais elevada frente a vários de seus concorrentes. É um carro menos procurado, então de revenda um pouco mais difícil e de maior desvalorização futura, algo para ficar ligado. Então, somando aqui toda a parte de documentação, seguro e descontando essa pequena inflação que ele teve no seu preço, é um carro que vai te custar por ano R$ 2.654,03, o que dá por mês R$ 221,17.
aqui já está começando a ficar mais próximo da realidade do que seria um custo anual e com documentação, seguro e depreciação de um carro que você vai ter comprando agora e revendendo daqui a 2 ou 3 anos, né? No caso aqui do Linea, que tem uma desvalorização um pouco maior, pode ser que daqui a 3 anos ele esteja com um valor bem menor comparado com vários de seus concorrentes. Então, esse custo anual aqui, né, que vai somar essa depreciação que ele tiver por ano, pode ser um pouco mais elevado. Fique ligado nesse detalhe. Mas falando agora em manutenção, como que é a cesta de peças de trocas periódicas preventivas de um Linea na sua versão mais bem equipada, ano 2013, com câmbio manual. Mas antes eu tenho um recado para você. Tá olhando um carro para comprar, mas está na dúvida se é um bom carro, se ele foi bem cuidado, se já foi batido, quer aprender a avaliar um carro em detalhes para você não errar na próxima compra? Para isso, eu desenvolvi um e-book completinho com mais de 280 itens do que você precisa avaliar em um carro e o que você precisa observar para cada um desses itens, para você fazer uma análise mais criteriosa e não esquecer nada na hora da avaliação. Então esse e-book vem para te trazer muito mais conhecimento sobre como avaliar um carro e aumentar muito as suas chances de levar um excelente veículo para sua garagem. Link na descrição. E começando aqui pelo kit de pastilhas de freio dianteiras da Colbrec com sensor de desgaste ficaram em R$ 212. Já o par de discos de freio dianteiros da Fremax, R$ 359. Kit de velas da NGK, as 4 velas por R$ 100. Já os pneus, as medidas aqui são as 205 e 5017. Encontrei os Michelin Primacy 4 por R$ 3.116 os 4 pneus. Preço bem mais elevado, né? Estamos falando aqui de rodas de aro 17, perfil baixo, pneus largos, não seria de outra forma. Falando aqui em óleo de motor agora, e esse motor pega 4,3 litros com a troca do filtro. Então contei 5 litros de um Petronas Silene AK Pure Energy API SM 100% sintético. Ficaram em R$ 325 esses 5 litros. Correia de acessórios, né? Poly V da Gates, sem tensor inclusa, que é o preço só da correia, R$ 54. E como esse motor trabalha com kit de corrente de distribuição, que não é um item de troca periódica preventiva, nem vai entrar no somatório final de peças, vou colocar o valor aqui apenas a título de curiosidade, para se caso uma hora você precisar fazer essa manutenção, que é bem difícil de acontecer, você ter em mente quanto vai gastar com peças. Um kit aqui da Indisa ficou em R$ 647 e ele é composto por uma corrente, 2 polias, 2 guias e um tensor. Falando agora em filtros, todos da MAN, começando pelo filtro de ar do motor, R$ 37, filtro de óleo 45, já com o-ring incluso, filtro de combustível 31 e o filtro do ar-condicionado R$ 36. Amortecedores, encontrei os 4 aqui da Monro, modelo OE Spectrum, pressurizados a gás, por R$ 2.563. Eu diria que amortecedores aqui estão com preço bem elevado, com certeza. Esse é um sedã compacto premium que tem amortecedores aqui mais caros do que vários sedãs médios aí do mercado, então algo para ficar atento. E como estamos falando aqui da versão com câmbio manual, que eu até recomendo que você pegue um carro desse sempre com câmbio manual, porque a sua versão automática, né, ou melhor, automatizada, Duologic, não é dos mais confiáveis câmbios automatizados, né? Tem vários relatos aí de defeitos, problemas crônicos. Para falar mais em detalhes sobre esses problemas desse câmbio, já fiz um vídeo completo aqui em cima também sobre isso. Então não vão entrar custos relacionados à troca do fluido do câmbio. Então somando aqui a cesta de peças de manutenção periódica preventiva de um Linea 1.8, ficou em R$ 6.878. E quais foram os vilões aqui dessa manutenção? Pneus, bem acima da média, né? Amortecedores também ficaram bem caros. Então, qual seria a ideia para você ter um Linea com custo de manutenção um pouco mais acessível? É pegar a versão Essence e não a Sublime. Você vai perder um pouco em equipamentos, é verdade, mas você vai economizar um pouco aí com relação a pneus, porque lá na versão Essence ele utiliza medidas 195, 65, 15. Também não são muito convencionais, mas você vai encontrar preços bem mais acessíveis do que esses pneus aí de aro 17 exclusivos dessa versão Sublime. Então é uma dica também. Mas falando agora em custos envolvendo abastecimento, começando aqui pelo custo do tanque cheio. É um carro equipado com motor flex, porém a gasolina aqui na minha região está com preço proporcionalmente mais vantajoso comparado ao etanol. Está numa média de R$ 4,79 o litro. E esse carro tem um tanque de 60 litros. Então vai ficar em R$ 287,40 para enchê-lo.
E como que é o consumo? Peguei aqui dados de ficha técnica. Na cidade ele faz 6,6 km por litro com etanol e 9,8 com gasolina. Na estrada 8,2 com etanol e 11,8 com gasolina. Já não é dos mais econômicos, né? Esses motores aí da linha Torque têm consumo um pouco mais elevado. E ainda com essas rodas de aro 17 tendem a aumentar ainda mais um pouco esse consumo. E falando ainda em dados de ficha técnica, agora em autonomia, na cidade, com um tanque cheio de etanol, esse carro pode rodar 396 km. Se for com gasolina, 588. Já na estrada com etanol, 492 km, com gasolina, 708. Tem um consumo mais elevado, mas o tanque tem um porte bom, 60 litros de capacidade, então a autonomia ainda fica um pouco favorecida. Mas falando agora em lista de equipamentos, né, para quem quer pegar a versão Sublime, top de linha, o que vinha disponível de série é a direção hidráulica com ajuste de altura e profundidade, vidro elétrico nas 4 portas, travas e retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado com saída para o banco traseiro, além de computador de bordo, bancos de couro, duplo airbag frontal e ABS, encosto de cabeça e cinto de 3 pontos para todos os ocupantes, faróis de neblina e sensor de estacionamento traseiro. E os opcionais disponíveis são o retrovisor fotocrômico, controlador de velocidade e duplo airbag lateral. E na parte de som conta com leitor de CD, conexões USB, Bluetooth e comandos no volante. Mas falando agora em conjunto mecânico, aqui é o conhecidíssimo motor e-Torque, né? De comando simples no cabeçote acionado por corrente, porém aqui ele não conta com variador de fase, o que proporciona a esse motor 130 cavalos na gasolina e 132 no etanol a 5.250 RPM e torque de 18,4 kg na gasolina e 18,9 no etanol a altos 4.500 RPM. Então tem números de torque até bem satisfatórios, mas você precisa esticar bastante marcha para ver todo esse desempenho aparecer. Para um sedã de 1.310 kg, bem pesado, a relação de peso-potência ficou em 9,9 kg por cavalo e o 0 a 100 em 9,9 segundos também. Então o desempenho ele é apenas mediano, ok, comparado com seus concorrentes. Câmbio manual de 5 marchas C510, mais resistente para aguentar esse torque extra aí do motor 1.8, porém os engates não são dos melhores, você tem que se acostumar ali com a posição das marchas, principalmente ali terceira e quinta, depois de um certo tempo você se acostuma. Já a suspensão aqui é simples, McPherson na dianteira, eixo de torção na traseira, manutenção corretiva se necessária na média, nada ali de exagerado, freios a disco nas 4 rodas, sendo ventilados na dianteira e sólidos na traseira, ponto positivo, e a direção tem assistência hidráulica que rouba um pouquinho mais de potência do motor, porém de manutenção corretiva se necessário, um pouco mais barato também. Porta-malas tem excelentes 500 litros de capacidade e conta com banco traseiro rebatível bipartido e abertura da tampa por sistema pantográfico que não rouba espaço das bagagens e não corre-se o risco de danificar as malas se você encher bastante esse porta-malas e for fechar a tampa. Então, quais são os pontos positivos de pegar um carro desse? Primeiro, a sua robustez, confiabilidade mecânica, motor que não quebra com facilidade, com boa oferta de peças, foi amplamente utilizado aí pela Fiat por vários anos, então você encontra tudo com muita facilidade para esse carro, principalmente peças mecânicas, né, obviamente. Além de uma ótima lista de equipamentos, falando aqui da versão top de linha, dá show em vários de seus concorrentes. Acabamento muito bom também, bons materiais empregados ali, principalmente em forros de porta, bancos. Da mesma forma, é um carro de excelente conforto ao rodar, suspensão mais voltada para essa característica, porém aqui nessa versão Sublime, como ele conta com os pneus de perfil baixo e aro 17, pode ser que esse conforto fique um pouco comprometido. Então vale fazer um test drive num carro desse antes de fechar negócio. Além disso, ótimo porta-malas, um dos maiores da categoria, e por essas outras razões é um carro de excelente custo-benefício. Por ele ter se desvalorizado bastante, hoje você pega um carro com tudo isso que ele tem a oferecer por um preço bem interessante aí na faixa, olha só, dos R$32 mil, ano 2013. Mas ele se desvalorizou por algumas razões, não é? E a primeira delas aqui é o seu consumo de combustível, um pouco mais elevado, falta torque em baixas rotações, então esse carro ele tem respostas mais lentas ali em baixos giros, você precisa realmente esticar marchas com ele se quiser bom desempenho.
Pneus de perfil baixo, como eu disse, podem comprometer um pouco do conforto ao rodar. Espaço interno reduzido. Queria brigar com o sedã médio, mas em espaço ele vinha derivado de um compacto, que é o Punto, né? Então, não dava para ter o mesmo conforto de um Corolla, de um Civic, de um Jetta. Ele está mais ali para um Etios, um Polo sedã, um City, carros desse porte. Além disso, evite as versões equipadas aí com câmbio Dual Logic, né? Esse foi um dos principais pontos que desvalorizaram esse carro, porque esse câmbio tem relatos vários aí de problemas crônicos, de quebras, vários deles relacionados aí com a falta de manutenção preventiva, mas é um câmbio que não aceita você vacilar ali com a troca de óleo dele. A versão com câmbio manual não passa por esse problema, mas o carro já acabou ficando mal visto no mercado por esses problemas aí de câmbio. Além disso, tem alto índice de roubo, algumas peças de acabamento ali que são exclusivas do Linha podem ser um pouco mais caras porque não é um carro que vendeu tanto, então não tem tanta oferta de peças exclusivas desse carro aí para venda, e quando a oferta é baixa, sabemos que o preço é mais elevado. Com isso, o valor de seguro tende a ser mais elevado também, não só por aquelas razões que eu falei lá no início do vídeo, mas também pelo fato dessas peças um pouco mais elevadas. E por isso as pessoas começaram a não querer comprar muito esse carro aí usado. Então ele foi ficando um pouco esquecido, desvalorizado aí no mercado. Por isso ele está tão barato, ele oferece muito por um preço bem interessante. Mas me diga você, frente a toda essa análise feita aí sobre o Linha, você levaria um carro desse para sua garagem? Deixe nos comentários, quero ouvir a sua opinião. E se você gostou desse tipo de vídeo, eu te convido a assistir ao final a playlist que eu vou deixar aqui com vários vídeos nesse formato. Para você que ainda está na dúvida entre um Linha, um Polo sedã, talvez um Etios sedã, não sei, lá já tem o vídeo que você precisa assistir para acabar de tirar suas dúvidas e levar o melhor veículo para sua garagem. Então vai lá, dá uma olhada que tá legal e tá bacana. E é isso aí. Obrigado por assistir, aquele abraço e até o próximo vídeo.